Fala pessoal, Marci de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para começar neste domingo, vamos dar Campeonato Escocês, onde temos a equipe do Aberdeen enfrentando a equipe do Celtic. Se analisarmos os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aberdeen, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já se analisarmos os 5 jogos da equipe do Celtic, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Aberdeen é a 8ª colocada com 1 ponto ganho. Já a equipe do Celtic é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, fora, Celtic para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Basel enfrentando a equipe do Lausanne. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Basel é a 10ª colocada com 3 pontos ganhos. E a equipe do Lausanne é a 11ª colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Basel, 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa, Basel para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Eagles. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eagles, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do AZ. Melhor opção para esse confronto, casa, AZ para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Clermont enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clermont, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Mônaco ou partida terminando empatada. Empate fora. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, empatou 3, perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, venceu 3, perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória do Bradford, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. No Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Boleslav enfrentando a equipe do Slavia Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boleslav, empatou 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Boleslav é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Slavia Praga é a 2ª colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Slavia Praga. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Primeira Liga da Bélgica, temos a equipe do Open enfrentando a equipe do Clube Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Open, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Open é a 6ª colocada com 4 pontos ganhos. Enquanto a equipe do Clube Brugge, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Clube Brugge é a 7ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória do Open, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Clube Brugge. Melhor opção para esse confronto, fora, Clube Brugge para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Lausanne enfrentando a equipe do Young Boys. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lausanne, ela acabou vencendo 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, empatou 1 e venceu 4.
Atualmente a equipe do Lausanne é a sexta colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Young Boys é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para esse confronto, fora. Young Boys para vencer. Bundesliga da Áustria, temos a equipe do Red Bull Luxemburgo enfrentando a equipe do Áustria Viena. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Luxemburgo, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Red Bull Luxemburgo é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Áustria Viena, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Áustria Viena é a sétima colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Red Bull Luxemburgo para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Liverpool. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, empatou 2, venceu 3. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias, ficou com a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Häcken enfrentando a equipe do Varnborgs. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Häcken é a terceira colocada com 38 pontos ganhos, enquanto a equipe do Varnbergs é a 16ª colocada com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. Essas equipes se confrontaram por 5 vezes, sendo que 3 vitórias ficou para a equipe do Häcken e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, Häcken para vencer. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Budenjovic enfrentando a equipe do Vitória Pilsen. Nos últimos jogos disputados pela equipe do Budenjovic, perdeu todas as suas 5 partidas. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, empatou 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Budenjovic é a 16ª colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória Pilsen é a 9ª colocada com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Vitória Pilsen. Melhor opção para esse confronto, fora. Vitória Pilsen para vencer. Liga da Bélgica, temos a equipe do Westerlo enfrentando a equipe do Gent. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Westerlo, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Westerlo é a 11ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Gent é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as 5 partidas. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do Westerlo, um empate e 3 vitórias para a equipe do Gent. Melhor opção para esse confronto, fora. Gent para vencer. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Partizan enfrentando a equipe do Radnik. Gosto muito de apostar nessa equipe do Partizan, pois é uma equipe que parte muito para cima. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Partizan é a 6ª colocada, com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Radnik, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Radnik é a 15ª colocada, com 0 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Partizan e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Partizan para vencer. Pelo campeonato espanhol, a famosa La Liga, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Betis. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Villarreal, um empate e 2 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto,
partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Strasbourg enfrentando a equipe do Lyon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, venceu 2, perdeu 1, empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Strasbourg, um empate e 3 vitórias para a equipe do Lyon. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Lyon ou partida terminando empatada. Empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Gaziantep. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gaziantep, perdeu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Fenerbahçe e 1 vitória para a equipe do Gaziantep. Melhor opção para esse confronto, casa Fenerbahçe para vencer. La Liga do Campeonato Espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, venceu 3, perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, fora. Barcelona para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Atlético Mineiro é a 10ª colocada, com 24 pontos ganhos. A equipe do Bahia é a 16ª colocada, com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro, um empate e 1 vitória para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse confronto, casa Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Atualmente a equipe da Chapecoense é a 19ª colocada, com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Goianiense é a 11ª colocada, com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe da Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, venceu 3 e empatou 2. Enquanto a equipe do Juventude é a 7ª colocada, com 36 pontos ganhos, a equipe do Guarani é a 6ª colocada, com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Guarani e 4 vitórias para a equipe da Juventude. Melhor opção, vamos de partida under, abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro, América Mineiro, enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do América Mineiro é a 20ª colocada, com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 15ª colocada, com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do América Mineiro, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Goiás. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Goiás ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Curitiba.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, venceu 3, empatou 2. O Corinthians é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 18ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Corinthians e 1 empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Corinthians para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Grêmio é a 6ª colocada com 30 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a 3ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Grêmio e 1 vitória para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Fluminense vencendo a partida ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série C. Temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Botafogo da Paraíba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do CSA é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo da Paraíba é a 4ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do CSA e 3 vitórias para a equipe do Botafogo da Paraíba. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance: vitória da equipe do Botafogo da Paraíba ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série C. Temos a equipe do Paysandu enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paysandu, venceu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Paysandu é a 9ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Náutico é a 6ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Paysandu, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Náutico. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance: Náutico para vencer a partida ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Ceará. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. A equipe do Vitória é a 3ª colocada com 41 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará é a 9ª colocada com 33 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vitória e 3 vitórias para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance: vitória da equipe do Ceará ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Flamengo é a 2ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente a equipe do São Paulo é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente a equipe do Fortaleza é a 13ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santos empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Santos é a 17ª colocada com 18 pontos ganhos.
Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Santos. Melhor opção para esse confronto: casa. Fortaleza para vencer. Elites pronto com as seguintes sugestões: Open vs Clube Brugge, fora. Clube Brugge para vencer. Boleslavski vs Slavia Praga, fora. Slavia Praga para vencer. Aberdeen vs Celtic, fora. Celtic para vencer. AZ vs Engels, casa. AZ para vencer. Hacken vs Van Bergs, casa. Hacken para vencer. Budejewski vs Vitória Pilsen, fora. Vitória Pilsen para vencer. Westerlo vs Gente, fora. Gente para vencer. Fenerbahçe vs Gaziantep, casa. Fenerbahçe para vencer. Getafe vs Barcelona, fora. Barcelona para vencer. Fortaleza vs Santos, casa. Fortaleza para vencer. Atlético Mineiro vs Bahia, casa. Atlético Mineiro para vencer. Corinthians vs Curitiba, casa. Corinthians para vencer.